Olá pessoal, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Vamos fazer aqui um compassinho de espera. Para ver se o pessoal A ver se entra um, pelo menos. Não. Para ver se o pessoal entra. Quarta-feira de cinzas, o pessoal está onde? Está a ver o Porto. Estamos aqui, Já temos um. Ah, é? Quem? Porque tu também és Boa Porto. noite. Eu não. Mas hoje sou do Porto. És do Porto. Boa noite. Muito Não, bom. mas hoje é quarta-feira e como todas as quartas maravilhosas temos a nossa live dos agentes em viagem. Boa noite. Boa noite a quem nos está a ouvir e a ver. Boa noite, Gisela Viagens. Boa noite, Paulo. Boa noite. Boa noite, Regina, da Aletheia Travel Tours. Boa noite, Boa Tiago, noite. do Tempo Boa de noite. Viagem. E boa noite, E boa noite. Sandra, da Viagens Balão. Olhem, eu não quero dizer nada, mas além de ontem ter sido carnaval, daqui a 10 dias eu faço anos, que é uma data super importante. Ai, meu Deus. Sério? Eu não sabia. Não, ainda fizeste há um ano? Sabia falar em direto? É uma O que queres dizer com isso? Está-se a fazer a... fazer 36 anos de vida. Ai, eu tenho o dobro. Também ninguém precisa saber. Quase. Sim, não. Eu não sei quantos tenho, não estou a contar. Eu sou mulher que não esconde a idade. Olha, a Cátia diz que faz 26. Eu faço 27, Cátia. 27, só mais um dia. Olhem, boa noite a todos. Espero que ontem o vosso carnaval diferente tenha corrido da melhor maneira e tenha sido um dia realmente especial. O meu foi. Comi o tradicional cozidinho e pronto. Não me mascarei, que eu adoro mascarar-me, adoro essas coisas, mas vamos guardar as máscaras também um bocadinho. Dançaste ao menos? Dancei bastante. Pronto. Assim, Dancei bastante. Cadê os não fizeste direto? Não, porque como eu já não tinha mais cabelo para cortar, eu não Vais fiz. ter que cortar o cabelo. Qual é a live de hoje? Qual é o número? 15ª live. Décima Gente linda. Já é a nossa 15ª live. Vamos falar sobre o Egito. Não se esqueçam de partilhar a nossa live, seguir as nossas redes, o nosso YouTube e o nosso Insta, o nosso Face. Tiago. E o que é que temos hoje? Como a Sandra falou, temos o Egito com o Miguel Jesus. Não se esqueçam, só que está a nos assistir, não se esqueçam de comentar todas as dúvidas que tiverem, ponham aí no chat, que o Miguel é um profissional do destino que pode responder a todos. Boa noite, Miguel. Miguel. Boa noite a todos. Bem-vindo. Boa noite. Muito obrigado pelo convite. É sempre um enorme prazer estar aqui a falar de um destino que me diz tanto e que eu gosto tanto, principalmente nesta altura que nós vivemos tão difícil, já que não podemos vender, se pudermos falar, para mim já é um prazer. E uma vez mais, muito obrigado pelo vosso convite. Okay, obrigado, Miguel. Miguel, pronto, tu melhor que ninguém sabes, temos o Egito hoje para falar, que é uma civilização milenar, com uma cultura com muita cultura, muita arquitetura e, portanto, que esteve na gênese da escrita, com aquela escrita característica. Vou-te passar a palavra para falar sobre este destino e para transportares os nossos clientes para um circuito no Egito, esse destino magnífico. Muito bem, e será com prazer que apresente um pouco aqui, ou seja, o Egito é um destino tão extenso e com tanto para fazer, que teriam que ser necessárias muitas viagens, mas como não podemos falar sobre todas e porque o tempo é limitado, vamos nos concentrar, ou seja, eu vou-me concentrar aqui no que é aquele chamado circuito clássico, que é um circuito de 8 dias com Cairo e cruzeiro no Nilo. Digamos que é uma excelente forma de entrar no destino e a partir daí poder perceber que temos que voltar para poder continuar a ver as enormes e a quantidade de belezas que este país tem para oferecer. Gostaria de fazer apenas uma pequena introdução para quem não nos conhece.
Nós, Imastours, somos um operador turístico especialista em Egito. Aliás, somos o único operador em Portugal que tem o receptivo próprio no Egito. Portanto, todos os nossos clientes, quando viajam connosco, estão sempre dentro do que é a nossa organização. Nós temos escritório em Portugal, escritório em Barcelona e escritório no Cairo. Isso é uma das mais-valias que nós temos, porque o staff todo que está no Cairo é formado por nós. Começando aqui pelo destino, aquilo que eu mais aconselho é que se faça um circuito de 8 dias com 4 noites de cruzeiro e 3 noites no Cairo. Porquê 4 noites? Porque a grande maioria dos templos relacionados com o passado faraónico está todo ele no Nilo. Nós no Cairo temos também locais obrigatórios para visitar, mas aquele passado faraónico está todo entre Luxor e Assuão. E nós aconselhamos que o cruzeiro seja de 4 noites, porque assim a viagem será mais espaçada, mais tranquila e as pessoas têm mais tempo a usufruir. Nós, a nível de cruzeiros no Nilo, temos 3 tipos de cruzeiros. Temos cruzeiros com 4 noites, cruzeiros com 3 noites e cruzeiros com 7 noites de navegação. Hoje vamos nos concentrar aqui numa de 4 noites e vamos tentar fazer o itinerário dia a dia, tal e qual como se fosse uma viagem e como se estivéssemos no destino. Saímos de Lisboa. Vamos lá para o Egito. Vamos embora. A primeira coisa é embarcar e temos várias opções. Portanto, podemos sair de Lisboa ou do Porto. Infelizmente, nós não temos voos diretos para o Cairo. Daí que temos que sair de Lisboa ou do Porto via uma capital ou uma cidade europeia, ou então uma segunda opção, porque nós temos charter também à saída de Madrid. Portanto, nós temos um charter durante o ano inteiro. O ano passado parámos por causa da pandemia. Este ano, neste momento, ainda não há, mas já está confirmado para início em agosto. E aí será um charter com voo direto às segundas-feiras de Madrid direto a Luxor. Portanto, vamos partir do princípio que optamos por esta opção do charter e que saímos de Madrid, podemos sair de Lisboa ao Porto, Madrid, e aí apanhar o nosso charter à segunda-feira, e aí a vantagem do charter é grande porque, para além do voo ser nosso, o preço é mais reduzido e tem a vantagem de ser um voo direto de Madrid para Luxor. Pronto, é muito mais prático, são cerca de 5 horas de voo, ou seja, não se passa pelo Cairo, é tudo extremamente prático. Chegamos, e é mais prático também, porque vamos logo direto ao barco. Portanto, nós entramos, embarcamos, fazemos uma ótima viagem até Luxor e embarcamos num mundo completamente diferente. Ou seja, é fantástico porque nós, 5 horas antes, estamos na Europa, estamos dentro do que é o nosso habitat natural e, de repente, passado 5 horas, caímos num mundo completamente à parte. Parece que recuamos não sei quantos... Milhares de anos. E esse é logo o primeiro impacto. Porque, de facto, desde as pessoas que nos recebem, à língua, à temperatura, a tudo, é logo uma diferença e percebemos realmente que estamos a chegar a um destino espetacular e que vamos, sem dúvida, usufruir. De dizer que chegamos a Luxor e à chegada a Luxor, o nosso staff no Egito está logo, ou seja, o cliente sai do avião, faz o transporte para Agar e assim que chega a Agar está o nosso guia. Ou seja, ainda antes dos clientes recolherem as bagagens. Isto é uma mais-valia porque o cliente aterra, chega ali, pode se sentir um pouco perdido e aí assim que sai, tem logo uma placa em Imastours, dirige-se e a partir daí não precisa de fazer mais nada. Porque nós tratamos de tudo. Ou seja, o guia está com antecedência, trata dos vistos, trata toda essa documentação. O cliente aquilo que tem que fazer é preencher um formulário, dá ao guia, o guia vai buscar o visto, cola no passaporte dos clientes e já está. Ou seja, neste caso, desculpa, Miguel, neste caso então o visto já está incluído nos vossos pacotes. Nós trabalhamos desta forma, nós cobramos um valor que é um valor que inclui o visto, a gestão do visto e as gratificações no Egito. Era uma das coisas que eu queria falar. Certo, nós também íamos perguntar. Pronto, nós achamos que, por experiência, nós sabemos que no Egito
todas as pessoas com que vamos nos cruzando e que nos dão algum tipo de serviço ao longo da viagem estão sempre à espera que nós demos qualquer coisa. E nós chegamos à conclusão que é um transtorno para o cliente ter que estar ao longo da viagem sempre estar ou ao bagageiro, ou no restaurante, ou no autocarro, ou num barco, estar sempre a dar a gorjeta. O que é que nós fizemos? Começámos a cobrar um valor por pessoa que é pago no destino, onde está tudo isto incluído. Ou seja, aquilo que nós dizemos aos clientes não têm que dar gratificação nenhuma, a não ser que a pessoa queira dar. Sim. Porque todas essas gratificações são tratadas por nós, o guia vai distribuindo essas gratificações ao longo da viagem toda. Portanto, dentro desse valor está incluído o visto. O cliente não tem que o pagar assim que chega ao destino. Ou seja, com calma, com tranquilidade, quando as pessoas depois forem para o barco, no dia a seguir, reúne-se com as pessoas e faz esse pagamento. Muito bem. Há outra opção também, ou seja, os portugueses necessitam de visto para entrar no Egito. É isso que eu ia perguntar. Precisam de visto para entrar no Egito e podem fazer de duas formas. Ou deixar essa gestão toda connosco, ou então tratar do visto em Portugal, através do e-Visa, pagam 25 euros, se eu não me engano, demora mais ou menos 8 dias e é um visto de turismo para uma entrada. Portanto, pode ser feito também, depois é colado, a pessoa quando recebe o visto imprime essa confirmação e pode viajar. Ok. Há uma questão que também já me colocaram várias vezes, que foi relacionada com vistos para cidadãos brasileiros. E é dizer que é exatamente igual, da mesma forma. Ok. Miguel, esse montante que se paga depois em mais de lá, pode ser pago em euros ou tem que se fazer algum câmbio para depois pagar? Como é que funciona? Não, pode ser pago em euros, sim. Aliás, nós nem aconselhamos, eu não aconselho que as pessoas levem daqui outro tipo de moeda a não ser o euro. Ou seja, não compensa. Já lá vai o tempo em que nós tínhamos que levar dólares ou libras ou o que fosse. Não. Levam euros, normal. No Egito é muito fácil trocar dinheiro. É muito fácil levantar dinheiro em ATMs. Portanto, também não é necessário ir com uma quantidade muito grande de dinheiro. Sabemos que se o fizermos, pagamos uma pequena taxa de ATM, mas é pacífico, isso não é problema. Portanto, eu aconselho que as pessoas levem dinheiro para 2 ou 3 dias e depois possam levantar. E a qualquer momento o guia troca o guia ou na recepção do barco ou num banco. Portanto, facilmente o cliente consegue fazer o câmbio dos euros para as libras. O que eu aconselho é que façam, de facto, essa troca, porque é muito mais fácil e poupam mais dinheiro se trocarem para libras, para poder comprar alguma coisa, ou mesmo se quiserem dar a alguém, ou se fazer uma compra à entrada de um templo, é muito mais fácil e são muito mais beneficiados em termos de câmbio se trocarem numa casa de câmbio e depois pagarem em libras. Isso. Sim, senhora. Vamos prosseguir então, saímos fora do aeroporto. Saímos do aeroporto, estamos dentro do autocarro, já estamos a sentir aquele calor do deserto do Egito e aquela umidade, e então dirigimos ao barco. É uma viagem de cerca de 20 minutos, extremamente rápido, e onde estão à nossa espera já então as pessoas com toda a documentação preparada para o check-in. Normalmente, a chegada ao barco é por volta da hora de jantar. Aquilo que nós fazemos é, os clientes chegam, identificam a sua mala, ou seja, os bagageiros tiram a mala do autocarro e metem-na na recepção do barco. O cliente identifica a sua mala, se está lá, e o que nós dizemos é, podem descer e ir jantar. Porque a partir daí nós tratamos de tudo. Ou seja, tanto o guia como o staff todo do barco, através da roaming list, identifica as malas, põe o nome do quarto na mala e colocamos a mala do cliente no quarto. Portanto, o cliente comodamente vai jantar, até porque já fez uma porrada de horas de viagem, está cansado, e passamos por esta fase do check-in. Vai jantar, quando termina o jantar, sobe ao seu quarto e já lá tem a sua bagagem para poder usufruir da primeira noite de cruzeiro, porque a partir daqui
é sempre a rolar, e o despertador no Egito toca sempre muito cedo. Muito cedo. Vamos ver. Que horas, tipo, mais ou menos que horas é que nós temos que nos levantar para poder usufruir ao máximo dessa viagem? Os horários dependem muito da altura do ano que nós vamos. Isto porquê? Porque no Egito, nomeadamente no cruzeiro, funciona muito também em função do calor. Ou seja, se nós fizermos uma viagem de maio a setembro, temos que nos levantar mais cedo, porque nós não podemos pôr os clientes a fazer uma visita ao Val dos Reis, ou ao Luxor, ou à Karnak, às 11 horas da manhã, porque as pessoas pura e simplesmente não conseguem respirar. É muito comum. O que é que nós fazemos? Fazemos saídas mais cedo. Enquanto que numa altura de setembro, outubro, novembro, dezembro, por aí, saímos do barco às 9 da manhã, tranquilamente. Numa altura de mais calor, saímos às 7 da manhã. E aí sim, saímos de forma cómoda, mais fresco, e as pessoas podem usufruir da sua viagem sem ter que andar sempre a correr para baixo do ar-condicionado. Portanto, olha, eu estava a pensar nisso, eu e Regina íamos ficar debaixo de um ar-condicionado, dormir no gelo. Pois. Eu fico bem tapada, já nem senti nariz. Não, é uma temperatura, principalmente porque nós, umas horas antes, estávamos com outro tipo de temperatura completamente diferente. Portanto, ao final de 3 ou 4 dias, aquilo que para nós era um calor horroroso... Estamos a iniciar a receber aquele calorzinho bom, já estamos em pleno, está na hora de voltar. Esse é que é o problema, sim. É isso que eu ia dizer, ao final de 3 ou 4 dias... Sim, já estamos tão habituados... Mais tempo. Nós ficamos mais tempo. É? Obrigatoriamente tenho que dizer que nós temos viagens de 8 dias, mas também temos de 10, de 11, 12 e de 15. E com extensões à praia, não é, Miguel? E com extensões também, de terminar o cruzeiro, fazer uma estação para Hurghada ou para Sharm el-Sheikh. Ou seja, todos esses circuitos nós temos também, e portanto por isso é uma questão de optar, e na realidade é muito mais cómodo fazer uma viagem de 12 dias e 8. Agora, volto ao início, para entrar e para fazer o clássico, 8 dias está perfeito. E nós vamos mais 8 dias. Miguel, uma pergunta só, porque estamos no barco, mas eu não sei, eu quando lá estive, já estive lá a fazer esse circuito e até convosco, na altura havia várias opções a nível de categoria dos barcos, ainda continua essa opção? Sim, se calhar também referir as diferenças, provavelmente. Sim, no Egito, quer em termos de barcos, quer em termos de hotéis, existe uma vasta rede de categorias, ou seja, essas categorias são atribuídas pelo Ministério do Turismo egípcio. Mas depois há outra classificação, que é aquela que nós damos. Eu, por exemplo, vou todos os anos ao Egito fazer essa vistoria e atribuir cada barco e cada hotel à categoria que eu acho que se encaixa no nosso mercado. Por exemplo, eu estive, e ontem nós estávamos a falar nisso, estive no Egito em março, ou seja, já nem sabia se conseguia regressar, porque isto aqui já estava tudo a fechar. Aliás, cheguei no dia 8 ou dia 9 de março, e uns dias depois fomos todos para casa. Precisamente fazer isso. Portanto, nós temos, os barcos todos eles têm uma categoria de 4, 5 estrelas atribuída, mas depois nós, dentro dessa categoria, metemos-los na nossa categoria. Nós temos desde 4 estrelas a luxo. Pronto. Agora, o que é que eu digo? Se for, para quem procura esteja habituado a viajar sempre numa categoria de luxo alta, sim, aconselhamos que escolher dos melhores barcos aquela categoria que nós chamamos de categoria D. Se for uma pessoa que não dê tanta importância ao tipo de alojamento, porque queira praticamente estar todo o dia fora e não dê tanto valor ao alojamento, é um barco de uma categoria B, que é uma que nós chamamos de um 5 estrelas standard, fica perfeitamente bem. Perfeitamente. Os mesmo se passa também com os hotéis, sendo que os hotéis depois também têm a ver com a localização. Ou seja, quanto mais central for o hotel, no Cairo, mais caro é. Claro. Por isso é que a grande maioria dos hotéis para onde os clientes vão, quase todos estão na zona das pirâmides, porque são zonas mais afastadas, e os hotéis são de boa qualidade, mas são com valor mais reduzido. Voltando ao barco, referir aqui uma coisa importante: o barco, todos eles são com pensão completa,
ou seja, sem bebidas incluídas, mas com pensão completa. Ok? Portanto, seja ele 3 ou 4 noites, a pensão está incompleta, por isso é que o cliente chega ao aeroporto, vai ao barco e vai logo diretamente ao restaurante. Estamos então no segundo dia e aqui vai começar esta viagem inesquecível e vai começar por um dos pontos que eu acho mais espetaculares, que começa pelo Val dos Reis. Ou seja, não poderia começar melhor, embora no Egito haja tanto sítio bom para visitar. Uma panóplia enorme de visitas a fazer. Sim, mas o Val dos Reis é muito impactante, ou seja, nós percebemos realmente a grandiosidade deste passado, desta cultura, quando vamos ver o Val dos Reis e que chegamos ali e vemos uma montanha árida, sem nada. De nada, exatamente. Não se vê absolutamente nada, mas depois começamos a ver umas escadas. No Val dos Reis existem 63 túmulos que nós podemos, que estão para visita, mas existem muitos mais que estão identificados, que foram identificados, mas que ainda não foram explorados. Para terem uma ideia, o último túmulo que foi explorado foi em 2008. Portanto, há muito, aliás, no Egito, muitos guias me dizem que nem metade daquilo que nós vemos, ou seja, nós só conseguimos ver para aí metade daquilo que existe, porque a quantidade de monumentos e de escavações que estão a ser feitas e de locais que foram identificados para mais tarde explorar são tantos que era preciso muito mais tempo para poder. Oi. Opa, Miguel. Vamos pelo Val dos Reis. Virou Miguel? estátua, Miguel. Já regressou, Miguel. Estava sem som. Essas saídas estão incluídas no preço? Do vosso programa? Essas saídas do navio? Do Val dos Reis. Está incluído no valor? Sim, estão incluídas. Ou seja, os nossos pacotes, todos eles incluem aquelas visitas todas obrigatórias, nomeadamente o Val dos Reis, Hatshepsut, Colossos de Menom, Karnak, Luxor, todas essas visitas estão incluídas. A única visita que é opcional, e já lá chegaremos, que é em Assuão, que é aos templos de Abu Simbel, onde nós temos alguns pacotes que incluem, temos pacotes que já estão incluídos, e temos outros pacotes em que é opcional. Okay? Mas sim, o Val dos Reis, o cliente visita o Val dos Reis. De explicar aqui uma questão. O Val dos Reis, o cliente, ou seja, para turistas, está incluído uma entrada e essa entrada inclui a visita a 3 túmulos. O cliente, normalmente o que é que acontece? O guia faz a explicação de um túmulo e depois aconselha aos clientes a visitar outro. Atenção que não é permitido que o guia vá dentro dos túmulos fazer as explicações. Ou seja, quando eu comecei a ir ao Egito, isso acontecia. E era um trauma, porque nós, primeiro que conseguíssemos entrar dentro dos túmulos, era horas de espera, porque os grupos juntavam-se lá dentro com os guias e nunca mais saíam. Portanto, agora o que acontece é que o guia faz a explicação à entrada, nós temos toda essa explicação, depois temos tempo livre para poder visitar e depois vamos visitar outros túmulos. Não está incluído a entrada no túmulo de Tutankhamon. Essa é sempre, não está incluído nos circuitos turísticos. Aquilo que acontece é que o cliente, se quiser, pode comprar à parte essa entrada. Mas também digo uma coisa, de todos, o túmulo de Tutankhamon é dos menos interessantes. Agora, é dos mais simbólicos, não é? Porque nós sabemos tudo que é a descoberta e o espólio todo de Tutankhamon, foi o único intacto que foi conseguido descobrir, todos os outros foram saqueados, e tudo isso está no Museu do Cairo. Agora, em termos do que é de pinturas e de tamanho, existem outros bastante mais interessantes. E pronto, estamos dentro do Val dos Reis. Aqui é, de facto, o grande primeiro impacto e não há ninguém que não saia de lá maravilhado e com vontade de voltar com mais tempo, porque, de facto, é espetacular. Continuamos a nossa viagem e aí vamos parar no templo de Hatshepsut. O templo de Hatshepsut, que é um templo que está escavado na montanha
e que também é um templo espetacular, é um templo É lindíssimo, eu já vi fotos. É lindo. muito bonito, e felizmente ao longo dos anos têm vindo fizeram uma série de melhoramentos e está cada vez mais bonito, ou seja, toda essa visita é feita acompanhada, ou seja, pelo guia, o guia aí sim entra, o guia explica cada um dos detalhes do templo, é dado tempo livre também sempre em todos os locais para que as pessoas possam fotografar, questionar o guia, ver com detalhe o templo, portanto é um templo muito bonito. Saímos da Hatshepsut e vamos parar nos Colossos de Menon, que são duas estátuas enormes que estão à entrada, ou seja, que davam o início, o assinalar do que era o Vale dos Reis e toda aquela parte onde os faraós eram sepultados. Diz-se que ali estava o Nilo, ou seja, a distância para o Nilo hoje é bastante grande, mas, aliás, até os túmulos, os templos, as colunas de Hatshepsut estão um pouco negras e gastas, também pelas inundações do Nilo. E saímos do Vale dos Reis, Colossos de Menon, Hatshepsut, e vamos então novamente para o Nilo, e aí para ver outra joia, outra grande maravilha. Para mim, eu acho que é o local que eu mais gosto no Egito, que é o Templo de Karnak. O Templo de Karnak é de facto impressionante pelo tamanho. Para nós termos uma ideia, o Templo de Karnak tem 134 colunas, todas elas trabalhadas em forma de papiro, com 20 e poucos metros de altura, tem 50 e tal metros de comprimento, e onde numa grande parte delas, no teto, ainda conseguimos ver as pinturas originais. As cores, uma coisa inacreditável. Portanto, Que linda viagem! É uma viagem inacreditável. E aquela avenida, aquela avenida das Esfinges. É a Avenida das Esfinges, que quando terminamos a visita ao Templo de Karnak, temos então a Avenida das Esfinges que liga o Templo de Karnak ao Templo de Luxor. Eu fiquei impressionado porque agora em março, quando tive, não sabia que já estava acabado, mas já está acabado. Não sei quando o Paulo lá foi, provavelmente não estava. Já foram há muitos anos, sim. Pronto, não havia ainda a ligação. E porquê? Porque houve um processo de muitos anos de negociação do governo egípcio com as pessoas que moravam, porque foram construídos muitos prédios e casas em cima daquela avenida, daquelas ruínas. E pronto, isso foi um processo muito longo, até que terminaram, e agora em março eu vi que já está a avenida, toda ela, com a avenida com os carneiros, que liga o templo de Karnak ao templo de Luxor, que é uma coisa inacreditável, que é espetacular. Portanto, eles escavaram tudo, está ainda a uma profundidade, ainda é mais impactante, e conseguimos ver realmente ainda mais o quanto é grandioso aquele templo. Portanto, estamos então em Karnak, que é um templo... Desculpa, Miguel, está aqui a Cátia a perguntar se isto é tudo no segundo dia. E nós estamos no segundo dia. Sim, estamos no segundo dia, sim. Estamos no segundo dia, eu já lá vou... Imagina, o segundo dia, nós já estamos deliciados. Já estamos no segundo dia. Não queremos sair do Egito. Epá. O barco nesse dia inicia a navegação. Portanto, o que nós fazemos de manhã o Templo de Karnak, o Vale dos Reis, Hatshepsut, Colossos de Menon, Templo de Luxor e Karnak, regressamos ao barco para almoçar, e aí o barco começa a sua navegação para Edfu. Subida do Nilo, neste caso. Sim, eu digo-te uma coisa, Miguel, eu quando vou de férias, aliás, eu não tenho muito por hábito ligar aos meus pais, e quando vou de férias também não tenho, mas eu acho que só desde o primeiro dia eu já tinha ligado, tipo, eu estive ali, vocês não vão acreditar. É inacreditável, sim. É inacreditável, e nós não conseguimos parar de magnífico, não, é uma descrição magnífica mesmo. É pena, ou seja, nada substitui a viagem, não é? Mas ao mesmo tempo fala a qualidade das fotos e aquilo que o destino oferece, também dá para viajar desde aqui. Nós aqui, devido às
não podemos estar a passar fotos, mas aconselho que as pessoas o façam, porque de facto é impressionante. Portanto, fazemos a visita ao templo de Karnak e continuamos para o templo de Luxor, que é um templo bastante conhecido porque está muito colado ao Rio Nilo. Aliás, nós quando estamos, a maior parte dos barcos estão todos atracados ali junto à margem no Nilo, e nós olhamos para a cidade e temos o templo de Luxor ali colado à avenida principal, que é uma coisa espetacular. Tanto de dia como à noite, que está iluminado, e nós temos sempre ali aquela presença, principalmente porque o templo de Luxor tem 2 estátuas enormes de Ramsés, e aquelas estátuas chamam bastante a atenção, e principalmente à noite, quando elas estão iluminadas. E pronto, e temos um primeiro dia bastante ativo, mas também com um privilégio incrível de poder estar a visitar em loco estas maravilhas do mundo. Todas elas classificadas pela Unesco. Regressamos ao barco, aí para almoçar, e o que acontece é que... Isso tudo é de manhã. Sim, mais ou menos até às 1h30. Olha, estás a andar desde as 7 da manhã. Estás a andar desde as 7. Claro. Vamos lá então almoçar. Claro. Vamos almoçar? Regressamos ao barco, sim, almoçamos, e assim que começamos a almoçar, o barco inicia a navegação para Edfu. O que acontece é que, devido à atividade toda desta manhã, os clientes todos agradecem ter estas horazinhas livres, porque depois, com calor, com caminhar e com tanta visita, e depois do almoço, nada melhor do que uma bela cesta, ou então subir ao deck do barco, apanhar um sol, dar um mergulho na piscina e aproveitar as paisagens inesquecíveis que o Nilo nos dá. São paisagens bíblicas, ou seja, aquilo que nós vemos no Nilo, o cultivo, as pessoas, os agricultores a passearem de um lado para o outro em burro, os animais a pastar, ou seja, tudo aquilo é um cenário bíblico que vale muito a pena admirar, porque é uma coisa inacreditável, principalmente o pôr do sol no Egito é algo inesquecível. O pôr do sol em toda a África. É uma coisa inacreditável. Ali, eu acredito que em toda a África seja, mas no Nilo tem uma cor diferente, porque nós temos que pensar que estamos no meio do deserto e que só aquela faixa ao longo do Nilo, muito estreita, é que é verde. Portanto, nós temos ali uma série de contrastes entre a água, o verde da agricultura e das palmeiras, e depois o castanho do deserto, é algo inacreditável e muito, muito bonito mesmo. Portanto, temos a tarde livre, aproveitamos tudo isto, jantamos, temos animação sempre a bordo, normalmente há sempre festas organizadas pelo barco, há a festa da Chilaba em que as pessoas vestem uma Chilaba para dançar, há animação. A dança do ventre. Há sempre dança do ventre também, que é obrigatório. Discoteca, portanto, Claro. há bastante animação. E no dia a seguir, ou seja, o barco navega, por volta mais ou menos da meia-noite, chega a Edfu. Portanto, o barco não está a navegar toda a noite, é muito mais tranquilo para os clientes, porque o barco tem sempre vibrações e tem sempre ruídos. Portanto, o barco, normalmente quando estamos na festa, normalmente o barco chega a Edfu. Atraca e nós dormimos calmamente e comodamente em Edfu para mais um dia cheio de atividade. Portanto, no dia a seguir, tomamos o nosso pequeno almoço e o que é que vamos ver? Vamos ver mais um templo espetacular, que é o templo de Edfu, que é o templo dedicado ao deus Horus. Não sei se sabem, o deus Horus é o deus com cabeça de falcão. É um templo muito, muito, muito bonito, porque está em um estado de preservação incrível. Ou seja, dentro, os relevos, as colunas e as pinturas estão num estado inacreditável. E depois também a forma como o templo foi construído, tem algumas zonas em que a luz bate de uma forma que, aliás, das melhores fotografias que se tiram no Egito
normalmente são sempre ali em tempo junta relevos, ssão ali no tempo de... Miguel, temos aqui uma perguntinha. Os circuitos, os guias são, nem sempre são portugueses, ou são? Não, guias portugueses nunca são guias locais, Não é? de língua em espanhol ou português. Ou seja, não há muitos guias de língua portuguesa no Egito. Mas nós conseguimos, em grupos conseguimos quase sempre, porque os grupos também são sempre reservados com antecedência e com essa antecedência nós reservamos. De qualquer forma, como eu disse no início... Ana Luísa. Sim, mas como eu disse no início, a empresa no Egito, o receptivo é nosso. Portanto, os guias que trabalham connosco, a maior parte deles já trabalham connosco há muitos anos. E então trabalham sempre com os nossos clientes, quer de Portugal, quer de Espanha. Portanto, a maior parte deles não fala português, mas anda lá perto. Anda ali, é um portunhol. Eu posso... portunhol em que se percebe... Posso garantir isso. Sim. Miguel, são vários guias em cada paragem ou é sempre o mesmo guia que acompanha o pessoal? Não, é sempre o mesmo guia. Não, mas sabem uma coisa, é engraçado porque já não é a primeira vez que nós portugueses, é assim, não, o guia é em português, e nós chegamos, já me aconteceu, chegar a Marrocos, não, o guia é português, está tudo ok, guia é português, éramos um grupo e chegámos lá, buenos dias, e já foi, já não é, está tudo ok, o que vale é que nós portugueses também está tudo ok, a gente entende. Nós, nesse aspecto, temos essa sorte porque conseguimos perceber, mas de facto, numa grande parte dos destinos, nem sempre é fácil conseguir-se o guia português. Claro. Infelizmente, porque não há a quantidade de turistas que nós gostávamos que houvesse numa série de destinos, mas essa quantidade existe em espanhol. E daí que os próprios guias especializam-se nessa língua e, pronto, felizmente conseguimos desenrascar. Agora, como digo, quando são grupos, nós conseguimos porque reservamos com muita antecedência. Quando não são grupos para as saídas regulares, conseguimos o nosso portunhol e não é por isso que o cliente vai deixar de entender. Porque, na realidade, a forma como eles explicam e a volta que dão, o cliente acaba a perceber sem problema algum. Sem problema. Okay? Estamos então para visitar o Templo de Edfu, informar que o Templo de Edfu é visitado à saída do barco, é visitado em carroças. Ou seja, os carroças vêm ter connosco e vão então fazer essa visita. Já se colocou algumas questões, nomeadamente há uns tempos para cá, questões relacionadas com algumas pessoas que não querem usar o animal. E aí sim, nós temos que adaptar e arranjar uma solução, nomeadamente de táxi ou algo que consiga levar o cliente, porque esta é uma questão da organização do destino local, não é uma questão da nossa organização. Portanto, existe de facto essas carroças que são organizadas por as pessoas de Edfu, que vão buscar, e é a forma delas trabalharem, é o negócio deles, e levam as pessoas ao templo, juntamente com o guia que trata dessa questão toda das carroças, dos pagamentos, todas elas estão numeradas e o guia diz, olha, a sua é 7, não se esqueça, no regresso é a mesma. Portanto, tudo isso está organizado de forma a que não haja qualquer tipo de problema, os clientes não se vão perder porque a carroça chega ao templo e fica à espera dos clientes, portanto, não sai dali. Quando regressamos só temos que procurar o nosso número e dentro daquela desorganização organizada à egípcia, e nós, mais volta menos volta, conseguimos encontrar. Aqui a Ana a perguntar, existe a possibilidade de ter guias privados? Existe, sim. Existe qualquer tipo de problema. Aliás, todos estes circuitos... Pagamento extra. Como? Um pagamento extra. Sim. Ou seja, isso é tratado com antecedência, ou seja, antes do início da viagem. Todas estas viagens, nós temos as duas formas. Ou a saída regular, onde juntamos os clientes que vêm de diversas agências de viagens, juntamos-os todos e fazemos um grupo, ou então em privado, em que aquele número de clientes, de 1 a 10 ou 20 ou 30, ou que seja, têm um guia em privado, um circuito em privado, os transferes em privado, tudo isso é possível. Assim como também é possível só guia. E em português. E é em português, sim. Ou seja, tudo isso quando seja tratado com antecedência, nós garantimos esse serviço, não há problema. Ok. Está respondido. Continuando, ou seja, continuando. Edfu e vamos onde?
Estamos em Edfu, fazemos a visita ao templo de Horus, regressamos ao barco para almoçar e continuar a navegação. Essa visita é menor em tempo do que a anterior. Sim. É menor, sim, é apenas um templo, embora o templo seja um templo que dedique bastante tempo, e até depois no final, à saída do templo, há um pequeno mercado, onde as pessoas têm tempo para comprar umas chilabas, uns chapéus, uns presentes locais, tirar fotos, tudo isso há muito tempo para que as pessoas possam usufruir da visita sem pressas também nenhumas. Portanto, é uma visita também em que a saída do barco não é às 7 da manhã como no dia anterior. Portanto, já é uma saída mais tarde. Já passou. Ufa! Miguel, só aqui uma pergunta. Aqueles barcos característicos do Nilo, as falucas ou felucas, como depende de quem lhe chama o nome, podem ser, neste tempo livre, o cliente pode aproveitar para poder fazer essa pequena navegação, ou deixarmos mais para a frente no outro dia que tenha mais tempo? Sim, terá que ser no outro dia por várias razões. Primeiro, porque não há tempo nos dias anteriores. E depois, porque a zona perfeita para se fazer um passeio de feluca é em Assuão. Pelas características do Nilo, porque a zona de Luxor, o Nilo é um rio sem as suas margens, enquanto em Assuão não. Assuão tem ilhas, tem a zona das cascatas do Nilo junto à barragem de Assuão, e é um passeio espetacular. Tem a ilha Elefantina, portanto, toda essa zona é muito bonita para se poder fazer um passeio em feluca. Nas outras também se pode fazer em Luxor, mas não tem nada a ver, não é tão interessante, nem se usufrui do passeio. Ok, continuando. Agora, faça um favor de traduzir o que é uma feluca, porque eu não sei. Então são aqueles barcos típicos à vela, ou seja, em que temos um egípcio que nos vai fazer dar umas voltas. São barcos que antigamente eram muito usados para o transporte de uma margem para outra, relacionados com a agricultura. Uns maiores, onde levavam gado e outros materiais mais pesados, e outros mais pequeninos, onde apenas se transportam pessoas, barcos à vela em madeira, e onde se faz uma viagem muito agradável. Inclusive transportar aquelas gigantescas pedras que depois deram a origem às pirâmides. Portanto, dava para transportar tudo, de uma margem para a outra. Sim, porque nós depois, quando chegarmos a Assuão, vamos visitar a Pedreira de Granito, e na Pedreira de Granito vamos perceber, de facto, o que foi aquele trabalho, o que foi cortar a pedra sem máquinas, e depois ainda, para além do trabalho de as cortar, ainda ter que as transportar para o Cairo e para os templos que foram construídos. Portanto, vamos perceber o que era toda aquela cultura. Ok, continuando então. Continuamos então, estamos então no terceiro dia. Fazemos a navegação, então, após o regresso do templo de Edfu, temos a tarde de navegação até ao templo do Komombo. Chegamos ao templo do Komombo, sensivelmente, pelas 4, 5 da tarde, ao final do dia, que é a altura perfeita para se visitar o templo do Komombo, porque é um dos templos que está mesmo colado com a margem do Nilo. Ou seja, vamos fazer a visita a pé. O barco para e nós subimos as escadas e estamos junto ao templo de Komombo. E eu digo que é perfeito porque, como está ali tão na margem do Nilo, ali conjuga-se uma série de fatores entre a luz, o templo, a localização, e de facto é um ambiente espetacular. Fazemos a visita ao templo de Komombo, que é o completamente encantada. Estou aqui a ouvir completamente encantada. Que é um templo que também tem umas gravuras muito interessantes relacionadas com práticas de medicina. Ou seja, nós no templo de Komombo vemos gravuras com o primeiro bisturim, imagens dos utensílios todos para operações, para partos. Ou seja, estamos a falar de um templo com 3.000 anos e onde nós conseguimos facilmente, com a ajuda do guia,
identificar uma série de objetos que para nós hoje em dia são normais. Temos também no Templo do Comombo o que eles chamam o nilómetro, que é uma zona onde eles mediam as inundações, ou seja, a subida e a descida do caudal do Rio Nilo. Tudo isso influenciado, relacionado também com a agricultura, e é um dos templos que também é mais pequeno, bastante mais pequeno que o templo de Edfu, mas também é um templo muito, muito bonito, pelo templo em si, pela localização, por estarmos mesmo ali colados ao barco. Depois descemos do templo, no Templo Livre temos uma ótima cafetaria ali com música egípcia, mesmo ali ao lado, para nos sentarmos, porque entretanto são 6 da tarde, está um final do dia com um pôr do sol espetacular, tomamos um chá, estamos ali até regressarmos ao barco, por volta das 7 horas, mais ou menos, e aí o barco continua a sua... Nós vamos jantar e o barco continua a sua navegação para Assuão. Muito bem? O Tiago estava-se a rir porque eu estava a pensar, chá, podiam ser umas caipirinhas ou outra coisa qualquer, agora chá. Caipirinhas não é fácil. Uma cerveja sem álcool ainda se consegue arranjar. Agora, caipirinhas, não. Eu tenho um cliente para todo lado que vai, desde Dubai, Tunísia, leva sempre Superboc na mala. Pois, nós já tivemos clientes que levaram presuntos, chouriços e queijos, garrafas de vinho. Já tivemos vários clientes e já tivemos problemas com clientes que queriam entrar com caixas de vinho no Egito. Portanto, tudo isso acontece, mas nem sempre é fácil e é desaconselhável também, a não ser que seja uma coisa assim de pequeno porte, não é um problema. As quantidades maiores já é mais complicado. Miguel, antes de... Sim, fala, Sandra, antes de... Ia só dizer que temos aqui bastantes comentários do João, que ele vai acompanhando também este passeio, deve ter feito ou já fez. 29 anos. Ele comentou que estamos a fazer retroceder no tempo. Obrigada, João, por todos os comentários. Obrigada por nos seguir e por continuar aqui. Está-me aqui a dizer para não perder o passeio de balão. João, eu já tenho o balão no nome. O balão não sai. Não sai. Olha, o balão normalmente faz em Luxor. Uhum. Já saímos. Já saímos. Pois. É o primeiro assim. Sim. Agora, o balão pode ser feito, de facto, como opcional. Nós não temos a questão do balão relacionada nos nossos pacotes, porque há aqui muitas questões relacionadas com o balão que podem influenciar o tempo de organização, pronto, e já houve algumas falhas. Então nós optámos por, se o cliente nos pede, e tentamos organizar esse passeio. E depois também porque aquilo que existe, como vocês viram, aquilo que existe em termos de visitas para se fazer em Luxor é tanta coisa que acaba por não haver muito tempo para isso. Miguel, como eu estava a querer dizer e a querer falar, estavas-me a dizer que o pessoal janta nesse dia e acho que vale a pena também aqui introduzir o tema da alimentação. Sabes que nós portugueses, o povo português, tem sempre um problema com a alimentação, especialmente em países muito diferentes, com uma alimentação muito diferente. Nos barcos, como é a pensão completa, há algum carinho especial pelos portugueses ou como é que é o serviço? É buffet internacional? Podes nos dar aqui uma ideia? Sim, claro que sim. A alimentação é uma alimentação, ou seja, é fácil, porque nós estamos a falar de buffets, nos cruzeiros são sempre buffets, e onde o tipo de alimentação não é muito local, ou seja, há sempre alguma parte da refeição com os pratos principais egípcios, locais, para que as pessoas possam provar, o que faz todo o sentido, mas depois também existe o clássico, ou seja, o frango assado, as batatas fritas, a pizza, a pasta, os bifes, ou seja, existe filetes, existe muita verdura, muita fruta. Portanto, a alimentação não é um problema, porque nós podemos variar. Ou seja, não é exclusivamente uma alimentação egípcia,
porque é muito condimentada e é normal que nós portugueses não estamos tão habituados. Mas é bastante boa. Agora, claro, se fosse sempre igual, acreditava que até eu, ao final dos dias, também já não tivesse vontade. Mas depois podemos facilmente mudar. A alimentação não é um problema, sinceramente. Faço que são os nossos hábitos. E depois mesmo no Cairo, onde nós temos, no caso dos clientes que nos compram pacotes com alimentação do Cairo, nós temos restaurantes locais que são escolhidos por nós e em que a alimentação também não é uma alimentação local, exceto um caso ou outro em que nós fazemos questão de levar o cliente a provar alguns pratos de qualidade egípcia, mas depois também é muito à volta do que é a alimentação internacional que nós conhecemos e que não vai haver problema. Ok? Saímos de Combombo. Saímos de Combombo, o barco navega até Assuão, chegamos a Assuão por volta da meia-noite também, e aí sim vai começar mais um dia de madrugar. Ou seja, porquê? Porque nós, no dia a seguir, estamos no quarto dia, temos a visita aos templos de Abu Simbel. Ou seja, Abu Simbel é um dos templos, um dos locais obrigatórios para a ser visitados no Egito. Nós, nos nossos pacotes, nem todos está incluído a Abu Simbel, mas temos vários pacotes com os templos incluídos. Neste que eu estou a explicar, está incluído, e por isso faço questão também de explicar, porque percebem como é que funciona esta visita. Madrugar, quando eu digo madrugar, é despertar às 3h30, 4 da manhã. Oi? Oi? Quem gosta de ir para a noite... A que horas fecha a disco? Não esquece. A que horas fecha a disco? Não, espera aí. A que horas fecha a disco? É isso mesmo. Há outra opção. Há a opção de jantar, ir para a disco e às 3h30 ir para a Abu Simbel. Direta. Para o banhinho. Eu já fiz isso uma vez e subi ao quarto, trouxe a minha almofada, entrei dentro do autocarro e foram 4 horas a dormir até a Abu Simbel. Portanto, Pronto, está explicado. Para mim é opção 2. Para mim. É uma dica. Atenção pessoal, toca a levar a almofada para o autocarro. É verdade. Portanto, nós despertamos cedo porque temos que sair por volta perto das 5 da manhã, 4:45, mais ou menos, temos que sair do barco. Isto porquê? Porque a ida de Assuão para Abu Simbel em autocarro não é à hora que nós queremos. Ou seja, está controlado e organizado pelas autoridades locais. Por várias razões. Por razões de segurança, mas principalmente porque a distância e a viagem é toda ela feita no deserto, e se os autocarros andassem dispersos, podiam haver acidentes e não havia assistência. Então o que é que fizeram? Definiram que os autocarros para Abu Simbel de manhã vão todos à mesma hora. Então juntam-se todos e às 5 da manhã saem todos em coluna em direção a Abu Simbel. É uma viagem mais ou menos de umas 4 horas, 3h30, 4 horas. E, portanto, vamos chegar a Abu Simbel por volta das 9 da manhã, mais ou menos. E desculpa só uma coisa, Miguel. Temos alguma coisa para beber? Podemos levar do barco para beber água? Nós aquilo que nós fazemos sempre é fazer um piquenique e o guia distribuir um saquinho a cada cliente por várias razões. Primeiro porque às 4 da manhã as pessoas não querem tomar o pequeno almoço. E depois porque a viagem também é longa. Portanto, e nós voltamos ao barco depois só para almoçar. Por isso, o que nós organizamos sempre com o barco é um saquinho onde levamos umas sandes, uns sumos, umas frutas, água e o cliente leva para o autocarro. É que eu já estava a ficar com fome, não é? São muitas horas. Pronto, chegamos então a Abu Simbel com o nosso guia, é feita a explicação, chamar a atenção porque é que Abu Simbel é um dos principais templos do Egito, para além de ser muito bonito, enorme, é um templo muito famoso porque em 1960, quando foi construída a barragem de Assuão, chegou-se à conclusão que se construindo a barragem de Assuão, estes templos ficavam submersos.
Pronto. Então, o governo egípcio, em conjunto com a Unesco, juntaram esforços e com a ajuda de vários países, e o que fizeram foi cortar o templo às fatias, literalmente, e subiu 200 metros, de forma a que, quando a barragem fosse construída e as águas subissem, o templo não ficasse submerso. E daí que foi uma obra quase de 10 anos. Ele foi passado, se não me engano, em 1968 ficou terminado, de 60 a 68, e de facto é uma obra-prima, é uma maravilha que era um crime se não tivessem salvado. Pronto. Então fazemos esta visita, que está junto ao lago, ou seja, junto ao lago originado pela barragem, o Lago Nasser. O guia faz as suas visitas, como sempre, completas, é dado tempo livre às pessoas para poderem visitar, por dentro, por fora, para fotografarem, e regressamos então à Assuão. Dito assim parece tudo muito rápido, mas... Muito rápido, muito fácil. Sim. Portanto, já tivemos 4 horas. Uau! 4 para lá, 4 para cá. Já passou um dia. Sei que nós saímos muito cedo, mas é daquele tipo de visita que eu aconselho sempre que se faça. Porque aquilo que nós vemos é tão bom que faz esquecer tudo o resto. Ou seja, na realidade nós estamos de férias, nós estamos ali para absorver. Portanto, para descansar no Egito, para descansar é quando regressamos a casa. No Egito há tanto para ver que não podemos pensar em descansar, até porque já tivemos algumas horas de navegação, já tivemos piscina no barco, portanto estamos prontos para continuar estas visitas. E vale muito, muito, muito a pena visitar a Algocim. Portanto, terminamos a nossa visita, regressamos a Assuão, e antes de regressar ao barco, o que nós fazemos é pararmos na pedreira de granito de Assuão, onde se encontra o obelisco inacabado. Ou seja, o obelisco inacabado, que está na pedreira, era uma peça que estava a ser cortada e que partiu, e então deixaram ficar. Ou seja, é muito interessante ver a forma como era feito, a dimensão, que era algo espetacular, e tentar perceber como é que todos os outros obeliscos que foram feitos, a sua origem, e percebemos também de onde é que saíram muitas das pedras para muitos templos do Egito. É feita uma breve paragem, não é muito longa, o guia sobe à pedreira, dá a visita, faz a visita, explica às pessoas, e depois regressamos ao barco então para almoçar e para descansar um bocadinho, que já toda a gente merece. Aqui o que é que acontece neste dia? Como é um dia tão longo, a tarde é totalmente livre. Pronto. O que é que nós aconselhamos aqui? As pessoas normalmente almoçam, dormem uma cesta e por volta das 4, 5 da tarde está tudo pronto para sair outra vez. E aqui sim pode entrar o passeio de fluca. Ok. Que é muito interessante também. Assuão, a zona de Assuão, o passeio junto ao Nilo é muito bonito também. Está muito bem organizado, portanto as pessoas podem fazer ótimos passeios por ali. Há um local que eu normalmente aconselhava sempre aos clientes para poderem fazer. Eu neste momento não sei, porque esta última vez que fui, agora no ano passado, não tive a oportunidade de ir. Mas que existe o hotel, o Old Cataract, que é um hotel onde Agatha Christie esteve, onde o Churchill esteve, é um hotel antigo, lindíssimo, em cima mesmo do Nilo, e onde eu, quando tinha tempo livre, o que fazia era ir tomar um café ou um chá à esplanada do hotel e estar ali a contemplar o Nilo e aquela paisagem, que é algo inacreditável. A última vez que eu fui, já cobravam uma entrada, porque o hotel isto começou-se a espalhar, não é? Claro. E começaram a cobrar uma entrada. Mas também era algo, sei lá, eram 2 ou 3 euros a entrada. Sim, mesmo assim vale a pena. Valia muito, 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 muito a pena, porque a paisagem é espetacular.
Esta última vez não fui, não tive tempo, andei a ver barcos e hotéis e não tive praticamente tempo livre, mas é um dos locais que é muito, muito giro, poder estar ali ao final do dia a tomar um café, a ter aquela paisagem, porque o Nilo ali tem as cascatas, tem muitas ilhas, tem sempre muitas flucas a passar, ou seja, aquela zona ali é um postal do Egito que normalmente nós vemos muito nas imagens, que é o Nilo, com as flucas, as ilhas, as palmeiras, quase sempre é ali que é fotografado e pronto. Tem aquele peso histórico também da Agatha Christie e do Churchill e o Hotel Infinito. Que maravilha. E pronto, e ocupamos o nosso tempo assim, com estas maravilhas. Já vamos numa hora, ainda nem... Ainda não chegámos ao Cairo. Ainda não estamos às pirâmides. Não chegámos ao Cairo, já vamos numa hora. Sim, o Egito é isto e muito mais. Dava para muito mais. Muito bem, então dormimos em Assuão, no barco, e no dia a seguir o que fazemos é apanhamos um voo interno de Assuão para o Cairo. Dependente da hora, normalmente os voos são à tarde, portanto o cliente tem a manhã livre ainda para poder fazer umas últimas compras, fazer mais algum passeio, descansar e aí sai para o Cairo. Chegado ao Cairo, sempre acompanhado, logicamente, ou seja, tanto com o guia que fez a viagem toda, porque nós temos também a acompanhar sempre, para além do guia, temos também um transferista, que é alguém da nossa empresa que não é guia, mas que está sempre a acompanhar, a dar assistência ao cliente e que controla também a questão com os autocarros, com os motoristas e pronto, para que as pessoas não estejam à espera, eles coordenam-se todos entre eles. Chegam ao Cairo e vão então para o hotel previsto no Cairo. E aqui vamos ter 2 dias. Portanto, no Cairo vamos ter 2 dias, porquê? Porque este é um circuito, como eu disse, que faz 4 noites de cruzeiro. Ou seja, 4 noites de cruzeiro, 3 noites no Cairo. É o que eu aconselho, porque como viram, passou-se uma hora e estivemos sempre no Nilo e mais havia para falar. muita coisa para se ver e, de facto, é aqui que está concentrado. Mas no Cairo, temos então o dia a seguir. Eu acho que faz muito sentido, gosto muito que a viagem seja feita desta forma, porque tem muita lógica começar do cruzeiro para o Cairo. Tem muita lógica porque nós vamos estar a ouvir o guia e a explicar e vamos estar a ver locais onde o guia nos vai dizer, olha, esta peça vai estar no Museu do Cairo, isto vai estar, não sei. Portanto, isto faz sentido porque nós vamos desde o início e vamos depois terminar com a visita ao Museu do Cairo, onde estão todas aquelas peças que nós vimos e que falámos nos dias anteriores. Certo. Fantástico. Acordamos no Cairo e aquilo que nós fazemos é visitar logo, obrigatório, as pirâmides. Portanto, saímos. Normalmente os hotéis estão ali na zona de Gizé, portanto a saída para as pirâmides é curta. Entramos, portanto, os autocarros ficam cá embaixo numa entrada, depois nós caminhamos até lá acima, porque temos também que passar pelo raio-x, pela questão de segurança, etc, e dirigimos às pirâmides. Aqui o impacto é enorme, ou seja, porque não há imagem fotográfica ou na televisão que consiga nos transmitir o tamanho e o impacto que as pirâmides têm connosco. Ao vivo. Acho que ainda não vi ninguém que chegasse e que não ficasse de facto de boca aberta, porque é grandioso, é impactante, é mítico. Nós há anos e anos e anos que estudamos, que lemos, que vimos, e quando chegamos ali é qualquer coisa de levantar assim. Não, eu fico completamente deliciada, porque a minha área de formação não é as viagens, não é? E eu estudei muito História da Arte, então estás-me a falar de coisas que eu estou aqui completamente... Eu acho que o Egito é um destino que ia ser obrigatório para quem estudou a História da Arte, então ainda mais. Portanto, isso é... Portanto, estás em falta com o Egito. Não, eu ainda não fui. Perdi-me mais na Europa e da África, sabem que tenho outras paixões, mas ainda não me perdi pelo Egito. Há muito tempo para se fazer essa visita e eu acho que tem de ser feita.
Agora, se é com 20, com 30 ou com 50, tem é que ser feita. Eu acho que quanto mais depressa, melhor. Até porque nós vamos depois a outros locais na Europa, que para quem faz uma viagem no Egito e gosta muito, depois fica com o desejo de ir ao British Museum, ao Louvre, a Berlim, porque das peças mais importantes estão depois nesses museus. Portanto, nós vamos a Berlim e vamos ver a Nefertiti, nós vamos a Londres e vamos ver a Rosetta, nós vamos a Paris, ao Louvre, e tem um sem número de peças inacreditáveis, vamos à Praça da Concórdia e está lá o obelisco. O obelisco que foi trocado por um relógio, ou seja, aquelas coisas que nós depois, na viagem no Egito, ficamos a saber e depois ficamos ainda com mais curiosidade de visitar outros locais que têm toda esta espólio. Sou eu. Então, eu estou a ir abaixo, São Paciente. Sim, és tu. Miguel, temos aqui uma pergunta. Temos aqui o César Clemente a dizer: olá César, o novo Museu do Cairo já está em funcionamento? Não, o Museu do Cairo vai ser um dos maiores museus, bom, logicamente será o maior museu relacionado com o mundo egípcio, mas vai ser também um dos maiores museus do mundo. O museu é enorme mesmo. Eu estive a vê-lo em março, estive à porta, é uma construção incrível, enorme. Vai ser, estamos todos assim com muita vontade que abra. Agora, estava previsto que tivesse aberto em 2020, falava-se em outubro, logicamente foi adiado, diz-se que é em 2021, mas ainda não há data. E diz-se também que em 2021 vai abrir, mas não na sua totalidade. Irá abrir uma parte, porque o museu é realmente muito grande. Sim, também o espólio também é muito grande, também precisa de um museu e se calhar não cabe lá tudo. Provavelmente o museu egípcio atual diz-se que há mais peças nos armazéns do que expostas. Portanto, e daí que houve esta necessidade de construir este museu. E porque também o museu antigo, o museu egípcio que está na Praça Tahrir, é um museu pequeno, ou seja, é um museu que de facto nota-se que acho que até mesmo para a preservação das peças não deverá ser o mais indicado, porque é muito antigo. Mas sim, estamos todos nessa expectativa de ter um museu aberto, porque acho que isso também vai dar um novo impulso ao destino. Eu acho que vai ser, em termos publicitários, acho que vai ser muito bom, porque as pessoas vão ter novamente muita vontade de visitar e, como dizem que o museu é tão bom, acredito que sim. Achamos que de facto vai ser em 2021, não temos data ainda prevista. Ok? Estávamos nas pirâmides. Nas pirâmides, exatamente. Estávamos muito bem. Vamos às pirâmides. Olha, Miguel, tem aqui o Nuno Anjos a dizer quando fores ao Egito... Quem? O Nuno Miguel Anjos. Anjos. O Nuno Anjos. Nuno Anjos. Quando tu fores ao Egito, Miguel, para avisares que ele vai junto contigo. Vamos embora, assim, para mim era já vamos retificar. Quando formos ao Egito, levamos o Nuno Anjos connosco. Pronto, ok. Diga-se de passagem que já fui com o Nuno Anjo algumas vezes a alguns lados. Ainda não fomos ao Egito. Mas já estivemos na Tailândia, já fizemos algumas coisas em conjunto e com certeza que era uma companhia brutal. E estes senhores estão a vir agora, mas estão perdoados porque o meu Porto ganhou. A sério, olha que boas notícias. Eu e o Nuno Anjos somos do Sporting, mas hoje também torcemos de certeza pelo Porto. Muito bem, então continuamos. E estamos ao pé da grande pirâmide de Quéops. Cairo. A Mira está a fazer a sua explicação e irá a seguir à explicação, dará tempo livre para que as pessoas possam tirar as suas fotografias, passear por ali, tirar umas fotografias com os camelos, subir aos camelos para tirar as fotografias com as pirâmides por trás, etc. Chama aqui a atenção que a entrada nas pirâmides, ou seja, é no complexo, não inclui a entrada dentro da pirâmide. Isso é um bilhete comprado à parte, que é opcional e que é preferível que a pessoa, na minha opinião, é preferível que a pessoa
vá ver e depois então de lá estar é que perceba se quer entrar ou não. Porque não é fácil. Ou seja, não é uma entrada, por exemplo, como o Vale dos Reis. No Vale dos Reis nós descemos e é mais estreito, menos estreito, mas não há problema. A entrada nas pirâmides não. É uma zona muito estreitinha, onde nós vamos de cócoras, bastante a subir, faz bastante calor. Eu já vi muitas pessoas a voltarem para trás. As pessoas... É assim. Miguel, vocês vão de cócoras, eu não posso baixar mais do que isto. Eu aproveito, vocês é que vão de cócoras. É muito abafado. É muito abafado. É melhor não entrar. Eu claustrofobia. Eu entrei e senti mesmo abafado. Pois, eu entrei 2 vezes, mas das 2 vezes que entrei, foi uma agora em março, porque não estava praticamente ninguém, e foi uma outra já há uns anos atrás, em que também foi numa altura em que não havia pouco turismo, e pronto, entrei tranquilo. Mas das outras vezes todas, cheguei à porta com vontade de entrar e disse, não dá. Porque de facto é muito abafado, é muita gente, e pronto, mas isso parte um bocado da pessoa. Pronto, e diga-se passagem que isto é assim, a pirâmide é só por dizer eu estive dentro da pirâmide, porque não tem nada de ornamentação, quer no túnel, quer lá em cima na câmara. Na câmara é zero, é uma câmara escura, sem nada lá dentro. Portanto, é só por dizer, as pessoas têm que pensar que é só por dizer que estiveram dentro da pirâmide de Quéops. Claro. Pois é a questão mais simbólica. Na realidade, a maior parte das pessoas depois acabam por vir decepcionadas porque acham que dentro da pirâmide está o mesmo tipo de pinturas e de relevos que está no Vale dos Reis. Exatamente. Não tem absolutamente nada a ver. Agora, é de facto aquele simbolismo que está dentro da pirâmide. É isso. E pronto, estamos uma das 7 maravilhas do mundo. Visitamos as pirâmides com calma, com tempo. Normalmente aquilo que fazemos é que começamos pela de Quéops e depois terminamos na de Micrinhos, porque está um pouco mais acima. O autocarro sobe e há uma zona de miradouro que é perfeita porque podemos fotografar as 3 pirâmides, podemos tirar ali umas fotos panorâmicas muito, muito giras. Saímos daí e vamos então, descemos, passamos pelas pirâmides e vamos para as Esfinges. Junto às Esfinges temos também o Templo de Kefrem. O Templo de Kefrem é um templo onde se fazia a mumificação, onde se tratava toda a questão dos corpos, dos tempos todos que eram necessários para que pudessem depois fazer a múmia e subir pela rampa até à pirâmide, até à última morada. Visitamos as Esfinge, visitamos o Templo de Kefrem e saímos para almoço, com mais uma manhã repleta e rica em história e cultura. Almoçamos em restaurante local. Normalmente aquilo que nós fazemos é colocar o restaurante ali na zona das pirâmides, para que seja mais cómodo, até porque chegámos ao Cairo e o Cairo é uma outra realidade. O trânsito é caótico. Então aquilo que 10 km parece 100, e então o que nós fazemos é colocar o restaurante local ali na zona, para ser mais cómodo para todos. O cliente almoça e das duas uma. Depende depois do programa. Um programa mais completo, o que acontece é que após o almoço continuamos com visitas. Normalmente vamos para o centro do Cairo e visitamos o bazar, a Mesquita de Alabastro, o bairro Cópico e o bazar de Khan el Khalili. Num programa menos completo em termos de visitas, terminam as visitas amanhã, visitas às pirâmides, e a partir daqui é tempo livre. Ou seja, a tarde é livre e o dia seguinte também é livre. O que é que nós... E eu estou aqui hoje a explicar um programa mais completo. Portanto, imaginemos que a partir daqui continuamos com visitas, almoçamos e saímos então para o centro do Cairo. No centro do Cairo, começamos pela Mesquita de Alabastro, de Mohamed Ali, que é uma mesquita lindíssima, para já, porque toda ela está forrada em alabastro, e depois pelo tamanho da mesquita, pela localização que fica no bairro antigo, junto à fortaleza de Saladino. Temos uma vista bestial por toda a parte do antigo Cairo.
e é bastante interessante, quer em termos do que é a parte da religião muçulmana, porque temos ali uma introdução que o guia faz, sentamos dentro da mesquita a admirar, onde o guia explica o que é a base da religião, e temos ali uma série de ensinamentos que muitas vezes as pessoas não sabem, porque muitas vezes nos chega a nós a parte errada desta questão religiosa e que muitas vezes mancha um bocado o que é aquela cultura e aquelas pessoas. Portanto, faz essa introdução, saímos e vamos então para o Bazar de Khan el-Khalili, que é um dos pontos altos para os portugueses, é um dos pontos altos que adoram, as compras, aquela movimentação toda, a quantidade de tendas que existe, todo aquele ambiente, que é um ambiente de festa. Normalmente a esta hora já é final do dia, portanto há um sem número de luzes, porque o Cairo é uma cidade muito animada, há luzes verdes, vermelhas, azuis, tudo quanto é lá, portanto eles adoram aquelas cores, as músicas, o som, portanto aquilo tudo. Os cheiros, as cores, tudo O cheiro dos grelhados, o cheiro das especiarias, portanto somos envolvidos ali numa atmosfera que de facto é espetacular, e tudo isto dentro de um bazar. É muito, muito engraçado. Dentro do bazar nós temos o famoso café dos espelhos, o El Fish Away, que é um café todo ele forrado a espelhos, é um chamado café dos artistas, onde algumas personalidades, é um café com mais de 200 anos, e algumas personalidades gostam de estar, ou estiveram, quer poetas, quer cantores, e é um dos locais onde eu, tal e qual como em Assubão aconselhei, e tomar um chá ao hotel, aqui aconselho também tomar um chá no El Fish Away, porque de facto é espetacular nós sentarmos ali e sentirmos aquela atmosfera, porque ao mesmo tempo o Khan el-Khalili é turístico, mas ao mesmo tempo não é, porque nós vemos o dia-a-dia, ou seja, dentro do Khan el-Khalili existem lojas e tendas de comércio local. Portanto, não é uma coisa única e exclusivamente dedicada ao turismo. Então nós estamos ali e conseguimos assistir àquele corrupio das pessoas que andam a fazer as suas compras, ao mesmo tempo misturadas com turistas que estão a comprar outro tipo de coisas. E vale muito a pena sentirmos aquela atmosfera do Grande Bazar. Com isto, à noite, jantamos, normalmente também num restaurante local, ali na zona do Khan el-Khalili. É normalmente neste dia que nós metemos um restaurante com gastronomia mais egípcia, nomeadamente falafel. Não sei se o Paulo comeu, que é uns pastéis. Eu ia sugerir, porque eu na altura, quando estive no Cairo, aproveitei e tinha tempo livre e fiz aquele cruzeiro no Nilo com espetáculo, portanto, a bordo, com jantar e espetáculo a bordo. Portanto, também gostei imenso de ver o Cairo a partir do Nilo. Eu costumo fazer e desculpa, Paulo, costumo aconselhar esse cruzeiro no dia a seguir, porque quer servir como jantar de despedida. Pronto. Porque é muito giro, porque é a última noite, é muito giro, sim, fazer-se um cruzeiro, ou mesmo há uma série de barcos que estão atracados, mas que não navegam, mas que estão ali, e que são restaurante e fazem dança de ventre, e é muito engraçado terminar a viagem dentro desta forma. Porque tu sabes perfeitamente que o Cairo em si durante o dia não é muito bonito, tirando alguns monumentos, não é muito bonito de se ver, como muitas das cidades árabes, mas à noite transforma-se por completo. Não é? Como tu dizes, aquelas cores, as lâmpadas, todo aquele frenesinho da noite, torna a cidade, sim, torna a cidade bastante atrativa. Sim. Por falar em noite, é fácil sair. Se eu quiser, por exemplo, sair à noite, estamos no hotel, já jantamos, sair do hotel, ir para uma discoteca ou para um bar. Não há problema, não há problema absolutamente nenhum. Há vários, ou seja, não há uma opção enorme de locais, mas existem bares, existem discotecas, existem alguns bares que estão em barcos que estão atracados, o barco não sai, mas que é uma discoteca e com os nossos padrões ocidentais, portanto normal.
com gente gira. Miguel, nós distraídos como somos, íamos num barco, nem sabíamos que ele arrancou e estava tudo bem. Estamos a imaginar. Já estamos tão cansados, não é? E com tanto despertar e com tanta coisa que já saímos. Parece que está a andar. fácil. No Cairo existe. Como? Então é fácil pegar um táxi à porta do hotel e A questão sim, é fácil e seguro, não há problema absolutamente nenhum. Negociar sempre antes de entrar, isto é regra, isso sim. Agora, depende depois também da zona onde estamos, porque se estivermos na zona das pirâmides, estamos a falar de 25 km de distância para o centro do Cairo. Pronto. Aí na zona das pirâmides o que é que há? Existem bares e algumas discotecas dentro de hotéis, mas não é uma animação tão grande como existe no Cairo. No Cairo, estamos a falar, o Cairo é uma cidade com 16 milhões. Portanto, aquilo existe tudo. Existe desde locais mais tradicionais, onde nós vamos ver a dança do ventre, a discotecas ocidentais, como nós temos aqui. Portanto, existe tudo. Por isso não é... E depois existem muitos bares dentro dos hotéis. Portanto, isso não é um problema, não. O ideal é juntar 6, 8 pessoas e pedir uma minivan e negociar, por exemplo, para justificar a corrida dos 25 km que temos de distância entre os hotéis e o Mas centro. Os táxis são baratos e à noite esses 25 km fazem-se bem. O problema é de dia. De dia, sim. O trânsito é caótico. O trânsito no Cairo, no centro, é sempre caótico, mas depois para fora da cidade não há problema. Portanto, o que nós fazemos é, nesta penúltima noite, jantar junto ali ao bazar, damos um jantar um pouco mais típico, porque estamos dentro daquele ambiente, e regressamos ao hotel. Regressamos ao hotel para, no dia a seguir e último, fazermos então a visita ao Museu do Cairo, e onde vamos ver todo aquele passado e todas as peças que vieram do Nilo e que estão ali, principalmente, e é um dos pontos altos da viagem, o tesouro do Tutankhamon, ou seja, todo o espólio que foi encontrado em 1922 no Vale dos Reis, e que todo ele está ali. Para terem uma ideia, o Museu do Cairo tem dois andares. O andar de cima, todo ele, é só com o espólio encontrado no túmulo de Tutankhamon, e tudo o resto está na parte de baixo. Por isso é que é muito necessário o novo museu, porque acho que já não há espaço para tanta coisa armazenada. E é uma visita espetacular. Está na Praça Tahrir, como eu disse. É um museu muito bonito, antigo, mítico, mas de facto é pequeno, mas visitar a parte do Tutankhamon é algo espetacular. Aqueles detalhes todos, desde as roupas até fios de cabelo, a máscara, que é a mais famosa. Sim, só olhar para a máscara já vale a pena entrar dentro do museu. Sim, é inacreditável. E depois tem a sala das múmias. Tem a sala também. A sala das múmias nunca está incluída na entrada, ou seja, é sempre uma questão também opcional, que facilmente se compra a entrada para visitar a sala das múmias. E isto é um museu que tranquilamente nos leva uma manhã. Ou seja, não é necessário muito para nós chegarmos ao museu às 9h30 da manhã e saímos de lá ao meio-dia e meia. Portanto, porque na realidade, e mais tempo houvesse, porque de facto a quantidade de peças é tanta, a curiosidade que as pessoas têm, nomeadamente na parte do Tutankhamon, onde estão lá os utensílios do dia-a-dia, as roupas, o mobiliário, há um detalhe com uma qualidade tão grande que nós perdemos ali horas a olhar e, de facto, é uma visita muito boa. Estou fascinada. Já estou... Viagem bonita mesmo. Olha, eu ia já amanhã e já fui lá tanta vez e claro. Não me canso, porque de facto é um destino espetacular e obrigatório. Terminando aqui a visita ao Museu do Cairo, temos tempo livre, regressamos ao hotel, porque é a véspera do regresso. Aquilo que nós fazemos é
Se com pensão completa, fazemos um jantar em restaurante local, depende do tipo de viagem. Se é num restaurante local com um barco, por exemplo, para servir de jantar de despedida, se for uma coisa mais especial, ou seja, se for um grupo ou um cliente que nos peça alguma coisa diferente, nós, por exemplo, aconselhamos o Hotel Manor House, que está junto às pirâmides, que tem uma sala lindíssima árabe, onde se podem fazer uns jantares privados muito bonitos, mesmo em frente às pirâmides. Portanto, há uma série de opções que podem ser feitas, mas para o cliente que faça um circuito regular, levamos o cliente a um restaurante local para fazer um jantar de despedida. Sim. E muitas mais coisas ficaram por ver no obviamente. Nós temos Memphis, temos Saqqara, temos Alexandria. Alexandria tem que ser um dia, porque é uma viagem longa, e tinha que ser um dia só para Alexandria. Temos o bairro Copco, que fica na antiga Cairo, que é muito bonito, que é onde se diz que a Sagrada Família esteve quando fugiu de Israel, na igreja de São Sérgio. Portanto, há um sem número de locais que poderiam ser visitados e que poderiam ser incluídos, mas para uma primeira viagem ao Egito, acho que já está muito bem. Está muito bem, muito bem. Está excelente. Já está aqui um bichinho. Na próxima podemos fazer isto, fazer o que ficou a faltar, fazer uma extensão alargada, 3 ou 4 dias de praia, ou a Sharm el-Sheikh, ou a Alexandria, muito bem. aos oásis de Siwa. Portanto, há um sem número de opções para se poder voltar ao Egito. Foi uma viagem fantástica, Miguel. Muito obrigado. Obrigada. Foram quase 1h30. Sim, é quase o recorde, Miguel. Estavas preocupado se tinhas aqui material para falar e durante quanto tempo, e afinal ainda dava para falar aqui mais 2 horas se fosse preciso. Tranquilamente, sim, tranquilamente. Eu é que agradeço de me terem estado a ouvir tanto tempo. Espero ter foi um prazer. Ajudado e elucidado, e principalmente espero ter convencido as pessoas que estão a assistir a logo que possam visitar este destino espetacular. Quando estive, Miguel, no Cairo, foi em época de Ramadão, e meteu-me confusão com tanto calor, e a nossa guia nem água bebia. Nada, nem Foi beber água quando lá o sol foi lá bebeu. Até no restaurante a jantar, estavam lá o pessoal a querer jantar com os pratos em cima da mesa, à frente, sem destapar nada. É uma tortura. É mesmo. Eu já fiz várias viagens ao Egito que coincidiram com o Ramadão, e é uma viagem diferente, ou seja, é muito interessante, mas ao mesmo tempo é mais estressante, porque as pessoas andam todas elas muito cansadas, porque levantam-se muito cedo para comer. Então, quando coincide com o calor, com o verão, é terrível. Eles levantam-se muito cedo para comer e deitam-se muito tarde também, porque a partir das 5, 6 da tarde que se põe o sol, eles estão a jantar até às tantas, portanto, praticamente não dormem. E depois há outra coisa, que é às 5 horas em ponto, assim que se põe o sol, estejam a fazer o que estiverem, eles param e começam a comer. Eu já fiquei parado no meio do trânsito e o motorista foi comer para o passeio, ou o trânsito para e os autocarros dizem nós não conseguimos sair dali. São aventuras. São as aventuras que fazem parte. Mas depois tem outra parte. E é engraçadíssimo também. Mas tem outra parte muito gira. Tem a parte gira que é da animação. É que durante o Ramadão, todos os dias à noite, há festas na rua. As pessoas estão todas na rua, há bailes, há música, há churrascos, ou seja, porque é a altura que eles podem comer e de conviver, e é uma altura de festa. Olhem, meus amores, eu estou encantada. Ficava aqui a falar o resto da noite, mas não podemos. Temos que terminar isto. Olhem, Miguel, queria-te agradecer a ti e à Imagens e a ti por estares aqui hoje a falar connosco e a deliciar-nos completamente com o Egito e a dar-nos realmente muita vontade de ir, de conhecer, de visitar e de terminar realmente numa praia depois dessas visitas todas. É perfeito.
Era começar Muito obrigada. Obrigado, Miguel. Obrigada. Muito E até uma próxima. À vossa disposição. Muito Obrigada. Boa noite. Toda a gente, obrigada, boa noite. Obrigada a toda a gente que nos está a seguir até esta hora. Muito, muito, muito obrigada. Um abraço, olha, um abraço, um beijo, um abraço. Obrigada a todos por estarem connosco. Faltam 45 segundos para 1h30. Então, pronto, vamos já falar na próxima live, próxima Já quarta-feira, à mesma Isso. hora. E Isso. o vídeo a seguir. Exatamente. Temos um vídeo a seguir, um vídeo promocional, portanto, estejam atentos. E até boa noite. a quarta. Obrigada. Até a próxima. Sim, Um até a abraço. próxima. Boa noite. Tchau. Beijinho.